paz e bem. Hoje nós vamos falar sobre um livro. Como eu prometi, eu ia começar a fazer resenhas por vídeo, que prometi porque vocês me pediram, né? Então a gente vai falar sobre o Futoshi, Vale a Pena Viver. Por quê? Eu escolhi esse livro faz um tempo já que eu li, vocês perceberem, eu fiz dele um pompom, né? Praticamente. Porque ele é um livro muito interessante e foi uma das primeiras edições que o Venerável fez. Na verdade, é uma transcrição de programas de TV que ele fez em 1953. E você vai perceber que ele fala da guerra no presente. Então, ele pegou o período do ano que estava em guerra e foi justamente sobre temas da guerra e oriundos ao da guerra que ele foi tratando nas catequeses. Bom, para contextualizar, estou com a Guerra Civil na Coreia e aí virou um palco ali para influências de duas superpotências, que é os Estados Unidos e a União Soviética. Para entender o contexto, porque ele fala muitas coisas sobre política, obviamente, então a gente tem o presidente dos Estados Unidos, que eu nunca acerto o nome dele, Eisenhower, então é ele. Ele foi eleito em 1953 e ele era general do exército. Aí a gente tem na Inglaterra o Churchill com o segundo mandato, então ele estava ali tentando trabalhar a troca do reinado pela Rainha Elizabeth II e tudo que estava acontecendo. Então, são personalidades importantes. Stalin morre em 1953, só que enquanto ele estava fazendo a transmissão, Stalin estava vivo. Então, ele morre ali em meados ali do fim das transmissões. Então, ele estava ali na União Soviética. A igreja estava sendo ali orientada, governada, quem estava no reinado era o Papa Pio XII e faltava 5 anos ali para o falecimento dele, então ele estava no fim do pontificado já. Muito bem, é também conhecida como a Era de Ouro da TV, então muitas coisas legais acontecem. Surge o Alice no País das Maravilhas em 1951 e no ano de 1953 surge o Peter Pan. Então, foi uma época ali que a TV estava surgindo e tomando lugar nos lazeres dos Estados Unidos. Praticamente, até teve um estudo nessa época dizendo que os americanos tinham mudado a sua percepção de lazer por conta da existência da TV e tinham passado a trocar as coisas pela TV. Eu não sei por que eles acharam isso bom, né? É ruim isso. Muito bem. Musicalmente, nós temos a entrada do rock and roll, que tomou conta, principalmente dos jovens, e é interessante, em 1957, Jânio Quadros vai impedir o rock and roll aqui no Brasil, nos bailes. Então, para você ter uma ideia, em 1953 o rock and roll estava tomando conta ali, né, das pessoas e tal, e muito a ver com a época também, né? Os jovens estavam um pouco rebeldes nesse período. Então, os temas que ele vai abordar aqui é a guerra, o comunismo, a angústia, a paz, a igreja e Deus nisso tudo, o julgamento das pessoas, enfim, consciência, o que é intrinsecamente mal, o que é intrinsecamente bom, tudo isso ele vai abordar aqui. E é interessante porque em alguns pontos ele faz alguns relatos que não foram descobertos de 1953, mas parece que ele tinha um ar meio visionário, um santo, né? Tanto que, por exemplo, em 1954 o mundo tinha surgido, a galáxia e tal, pelo Big Bang. E ele vai falar aqui, um ano antes, sobre justamente a questão do universo e tal. Claro que provavelmente ele já tinha escutado rumores. Aí depois, em 1955, tem uma certeza de que existe uma bomba de hidrogênio na União Soviética. Junto a isso, também acontece um filme para os adolescentes, que o nome é Juventude Transviada.
E aí é interessante porque ele gasta um capítulo aqui, que são capítulos curtos, com a adolescência. E por fim, em 1957, quando tem uma bomba atômica nos Estados Unidos, e ele fala sobre bomba atômica aqui também, a ciência, os progressos do homem. E em 1959, acontece o socialismo em Cuba. Obviamente, ele gastou muito tempo falando sobre o comunismo, as facetas do socialismo. Interessante que, assim, a maioria dos livros que eu encontrei no sebo são de bibliotecas. E bibliotecas de escola. Estão todos em sebos agora. Interessante, né? Um livro de um bispo que fala muito sobre o comunismo, agora você só encontra em sebos, sendo que eles estavam em bibliotecas. É um pouco interessante. Horrivelmente interessante. Então, tem o contexto da narrativa. É uma narrativa curta, como ele faz catequese de meia hora, então são transcrições, então é bem curto assim os capítulos. E ele fala mais de uma forma coloquial, porque é diferente dos outros livros que ele escreve. Como tá uma transcrição do que foi falado, é uma fala mais simples, digamos assim. E você encontra em sebos, como eu já falei, ok? Os temas, eles são organizados de uma forma catequética, então dá para ver que ele fez um programa para fazer com que gradativamente o nível de consciência da audiência fosse aumentando de acordo com o que ele ia explicando. Eu vou gastar aqui um tempo falando algumas citações de alguns temas que eu considero importante das 100 primeiras páginas. É claro que não supre tudo o que é importante nesse livro, não é mesmo? Muito bem. Ele começa falando sobre o valor da vida e ele começa dizendo sobre o sentido da vida. Isso aqui ele fala no primeiro capítulo e a princípio parece uma coisa um pouco estranha num país que está passando e enviando as suas famílias, seus parentes para a guerra, entendeu? Mas ele começa a falar sobre se a vida vale a pena. E ele faz de todas as reflexões, é a mais assim sensível, assim, e a mais curta. Então, assim, ele fala bem sucintamente sobre o sentido da vida, explicando de uma forma bem humorada, então ele sempre usa de bom humor e gradativamente os assuntos vão ficando mais complexos e mais graves, e aí o bom humor é substituído por uma objetividade, um esclarecimento. O intuito do livro, assim, dá pra ver que você consegue ver como é um bispo, entendeu? Ou como deveria ser um bispo. O segundo capítulo, ele já começa falando sobre as guerras. Então, ele já começa dizendo, dado um momento nesse capítulo, a guerra é, presentemente, a projeção da nossa própria fraqueza. O nosso esquecimento de Deus é a causa de mais guerras do que podemos pensar. Então, ele contextualiza o sentido da vida e o esquecimento do povo de Deus. E aí, ele prossegue, né, falando sobre a ciência, os conhecimentos de relatividade e a bomba atômica. Ele disse assim: não há, por conseguinte, o direito de afirmar que a ciência é ímpia, como também não há o direito de dizer que é antipoética. A ciência de um religioso deve ser científica e a religião de um cientista deve ser religiosa. Então, dá uma matéria filosófica isso. E ele sempre faz isso, ele usa muito de teologia e filosofia, como um bom clérigo faz, ele faz essa união. E aí, o terceiro capítulo pode ser um pouco surpreendente, assim, me surpreendeu um pouco, porque o nome é Anseios do Mundo Pré-Cristão. Então, basicamente, o capítulo tem a intenção de fazer com que as pessoas entendam que Cristo era esperado pelo mundo pagão, pelas civilizações pagãs, e ele usa em todo o capítulo falas de grandes personagens do mundo pagão que abordam, nas suas falas, abordam que depois deles viriam alguém maior que eles, né? E aí ele fala de Confúcio, de Buda, de muitos outros, Platão, e é assim um levantamento que vai dar um sentido para nossa sociedade ocidental, entendeu?
é como se ele estivesse dando um norte para nós, entendeu? Então ele começa: será interessante recordar o que milhares de anos antes de Cristo nos ensinam e sondar os anseios, as aspirações, a esperança e a antecipação de alguns dos grandes povos de eras passadas. Aí ele diz: muitas vezes se apelida de moderna uma coisa porque não conhecemos o que é antigo. Muitas das ideias chamadas modernas são, de fato, velhos erros com títulos novos. Devemos mais ao passado do que imaginamos. As águas das civilizações antigas estão continuamente a banhar as nossas praias. Então, ele usa isso aqui para contextualizar, digamos assim, a sociedade. É genial isso comparado com o progresso das outras catequeses. E relembrando, minha gente, que todas essas pequenas frases ele está falando numa rede aberta, ok? Na TV. Ele está na TV e está falando isso. E aí ele começa falando sobre um título que é infinitamente pequeno. Então ele começa falando sobre o orgulho. Então ele falou sobre o sentido, ele falou sobre as guerras, ele falou porque as pessoas não estão se sujeitando a Deus, sobre a ciência, sobre os anseios do mundo pré-cristão, e ele vai falar do orgulho. O orgulhoso geralmente nega a responsabilidade pessoal do mal praticado. Muita gente diz que não tem pecados. A grande tragédia desses é que não sentem a necessidade do Salvador. O cego que nega a sua cegueira nunca tem necessidade de ver. Um dia, 2 empregados públicos procuravam negar a culpabilidade pessoal. Discutiam a atitude de um criminoso e um deles admitia: sei que matou e que roubou um banco, mas coitado, era órfão. Então aqui ele está batendo de frente com essa intenção que vem principalmente das vias mais de esquerda, que é justificar os erros das pessoas e tirar a capacidade delas de se responsabilizar por aquilo. E isso vai nortear boa parte do livro, a responsabilidade que as pessoas devem ter com as suas próprias coisas e com o que acontece no mundo. Então ele faz esse contexto. Aí, tô olhando aqui a próxima página 54. Ele vai dizer o seguinte: eis a razão, porque são necessárias catástrofes numa era de orgulho, para trazerem de novo os homens para Deus e a salvação às suas almas. Forte, né? A pessoa falar isso numa TV, numa época de guerra. Tipo, a culpa é de vocês, a culpa é nossa, digamos assim, porque nós nos afastamos de Deus. É interessante um bispo falar isso, ter essa coragem. Então, é por isso que eu digo, né? É um exemplo não só de catequeses, mas principalmente de como lidar com assuntos difíceis numa época difícil. É interessante, essas catequeses dá para ser estudada nesse sentido, entendeu? Como é que você aborda um tema sem ser pega, sem ser superficial, enfim. E é interessante como é que isso não está sendo vinculado no país, entendeu? Muito bem, a gente tem o próximo tema, que é maternidade. Acredite você. Ele sempre fala de maternidade em todos os livros, quem já leu, vários já sabe que ele faz. Mas ele falou então do orgulho e aí ele vai falar da maternidade. A maternidade, ele diz assim: no mundo não há maior impugnação contra o comunismo do que a maternidade. Porque o comunismo nega o valor da pessoa humana, afirma que somos como as uvas e não possuímos outro destino senão o de termos o nosso campo vital exterior a nós, por amor do vinho coletivo do Estado. Todas as mães protestam e proclamam: este meu filho é uma pessoa e não pode ficar submerso no lodo de uma classe, de um Estado ou de uma raça. É só ele. Tem um nome, é meu filho. Ele usa a maternidade para começar a entrar no assunto do comunismo. Então é muito sagaz isso, né? Ele usa esse contexto da maternidade para explicar várias coisas. O posicionamento da igreja, o que deveria ser o posicionamento da sociedade. Então ele usa algo comum
a todas as pessoas de que o amor materno excede o entendimento, para explicar por que o comunismo é ruim. E é interessante porque nos Estados Unidos a Constituição e a formação dos americanos, dos norte-americanos, tem uma ligação muito grande com isso, com a individualidade, cada ser humano é especial, então eles têm isso na formação. E quando ele relembra isso, é uma coisa que está ali no coletivo da nação americana. Então ele faz esse lembrete. Aí ele vai direto para filosofia do comunismo, ele chamou. E é interessante, porque ele faz várias filosofias. Eu não vou conseguir falar tudo aqui, mas tem a filosofia da Rússia, e ele fala até da filosofia da Escócia. Mas assim, ele tem um entendimento muito grande da personalidade das nações, digamos assim. E aí ele começa o comunismo, e aí é um ponto assim que eu achei muito interessante na hora de lutar, assim, né, de entender alguma coisa. O comunismo só é forte quando recebe de empréstimo alguma da indignação moral que herdou das tradições hebraico-cristãs. É fraco quando se afasta dessas tradições. O comunismo tem introduzido indevidamente no seu sistema, a decência e a moral que provieram da grande tradição hebraico-cristã, do mundo ocidental, e usa-as para emitir opiniões sobre o mundo. A indignação moral é necessária contra a injustiça, mas os comunistas não têm bases para justificar. O que ele está querendo dizer, caso você não tenha entendido? Ele está falando assim, que, por exemplo, a pobreza é uma coisa que a tradição judaico-cristã diz que a gente devia dividir, porque o pobre existe por falta de generosidade. Ele faz isso virar uma indignação à nona potência, entendeu? Porque já está, digamos assim, um pouco no nosso pensamento, né? Que a gente tem que proteger os menores e tal, porque isso vem da tradição judaico-cristã. E aí usa isso para camuflar as suas intenções, que ele chama aqui, né? Porque eles não têm base para justificar. Porque no fundo não é isso que eles estão defendendo, entendeu? E o segundo princípio básico do comunismo é que o homem só tem valor como membro de uma classe. Numa das primeiras coisas que escreveu Karl Marx é que o pai do comunismo, disse: já destruímos a religião exterior, temos de destruir agora a religião interior. Isso é a parte muito importante. Isto é, a natureza espiritual do homem. Segue-se então aquela famosa afirmação na qual Marx, com toda a correção, nos define a essência da democracia. Ele conhece a base da democracia muito melhor que muitos daqueles que dela se beneficiam. Marx afirmou que a democracia se funda no princípio do soberano valor da pessoa. Por seu turno, continua ele, isto baseia-se num postulado, num sonho e numa ilusão do cristianismo que é possuir o homem uma alma imortal. Na primeira edição de seu trabalho sobre o Capital, Marx escreve: as pessoas em si e isoladas não têm valor. O indivíduo só tem valor quando é representante de uma categoria econômica. A classe revolucionária, fora disso, não tem valor. Ele estava explicando isso, não vou me cansar, ele estava explicando isso na TV. Muito bem, aí ele parte para 77, página 77, que ele fala sobre o conhecimento. É interessante que dessa percepção do comunismo, ele parte sobre a alma, ele parte para o que é a alma mesmo. Então a nossa alma tem duas faculdades. Uma é a faculdade de conhecer, a outra a de amar. Pelo que diz respeito às sensações e paixões, somos como os animais, mas o conhecimento e o amor são especificamente humanos. O conhecimento pertence ao intelecto ou razão, o amor pertence à vontade. O objetivo da inteligência é a verdade, o objetivo da vontade é a bondade ou o amor. Aí ele continua: transforma-se o amante na coisa amada, se não me engano é uma frase de Camões isso. E ele diz: qual é o nosso ideal? Quem o representa? Será um músico, um soldado, um patriota, um santo?
Quanto mais elevado for o objeto amado, mais nos será exigido para o alcançar. O nível da civilização é em grande parte o nível da mulher. Quando um homem ama uma mulher, tende a se tornar digno dela. Quanto mais virtuosa ela é, quanto mais nobre é o seu caráter, quanto mais dedicada à virtude, à justiça e à bondade, tanto mais o homem tende a aspirar a ser digno dela. A história da civilização podia verdadeiramente ser escrita em função do nível das suas mulheres. Interessante, né? Ele começa a falar do comunismo pela maternidade, fala do comunismo e depois, quando ele vai falar da alma, ele volta falando sobre a importância da mulher na sociedade. Pois é. E todo mundo que é católico é machista, né? Interessante. Oh, meu Deus. O próximo capítulo é sobre a consciência. Então ele falou sobre o conhecimento, sobre a alma, e ele vai falar sobre a consciência. E aqui ele começa a falar sobre a capacidade da consciência de saber o que é intrinsecamente ruim. Então, a consciência começa por legislar. É preciso viver para reconhecermos que dentro de cada um de nós há um Sinai, do qual parte, entre o trovejar e o relampejar da vida cotidiana, uma lei que nos manda cumprir o bem e evitar o mal. Sem mesmo ser consultada, a consciência desempenha o seu papel legislativo, declarando que certas ações em si são más ou injustas e que outras são morais e boas. Então, ele já dá um primeiro ponto sobre a consciência. E por fim, ele termina dizendo assim: ao lidar com o espírito humano, importa evitar 2 erros. Um deles consiste, e aí ele começa, falando da consciência, ele começa a falar sobre psiquiatria, psicologia, porque, obviamente, numa época com tantos acontecimentos, né, houve também um grande crescimento dessa área. Um deles consiste em que o psiquiatra afirmar que não há culpabilidade, porque só existe doença e anomalia. O outro erro consiste em que o psicólogo, o filósofo ou o moralista afirmar que todos os fatores físicos e psíquicos podem ser ignorados ao fazer-se um juízo moral. Quando o moralista penetra no anormal que pertence ao psiquiatra, nega a necessidade da psiquiatria e está fora do seu campo. Quando o psiquiatra nega a liberdade, a responsabilidade e a culpa e diz que somos determinados pelo sexo, está também fora do seu campo. Muito bem. E aí, aqui eu falei alguns ditos das 100 primeiras páginas, e não falei todos, como você pode ver, pelo tanto de tags que tem aqui. Aí nós vamos para o final do livro, onde tem algumas coisas importantes. Então ele continua falando várias coisas sobre políticas e esclarecimentos nessa via, que são muito bons, todos, e ele termina tentando trazer de novo a questão da consciência do povo. E acontecem fatos extraordinários nessas catequeses. Ele começa: se queremos alcançar a verdadeira paz, temos primeiro de implantar nos nossos corações. Voltemo-nos para Deus e implantemos as justiças nas nossas almas. A Rússia há de perecer porque é contra Deus. Mas não sobreviveremos se perante o comunismo formos ateus. Se nos colocarmos do lado de Deus, quem será contra nós? Que Deus conserve os nossos espíritos limpos e os nossos corações puros, para que a falsa paz soviética nos não possa enganar. Digamos como Dante: na tua vontade, meu Deus, está a nossa paz. Veja que bispo corajoso, misericórdia. E ele foi considerado muito corajoso, porque dentre essas catequeses, eu não vou dar spoiler aqui, mas é um ponto assim alto da vida dele, que foi quando ele fez, ele tinha o costume, vou falar isso mais pra frente, mas ele fez uma recitação de uma peça que tinha o nome de Júlio César, se não me engano, e ele trocou pelo nome de Stalin. E aí, meu bem, esse homem foi tão odiado pelos comunistas que teve aqui um fato que ele vai contar sobre um infiltrado comunista nos Estados Unidos que entrou para acabar com ele nos Estados Unidos. Eu não vou dar spoiler, mas tá aqui a história toda.
E aí você vai perceber, né, o tanto que ele era assíduo nisso, ele fazia conferências contra o comunismo e dando orientações sobre um ponto importante da alma humana. Ele vai dizer no final, que é parte do apostolado dele, do que ele dedicou a vida fazendo. Parte da tragédia é devido à negligência dos deveres morais. Todos nós, americanos, afirmamos diante de Deus e o mundo que a crise em parte é motivada por nós. O mundo está como está, porque vós sois como sois, e eu sou como sou. De novo aquela questão da responsabilidade, né? Trazer para o povo. E aí você vai entender por que é que ele se importou tanto em fazer com que o povo tivesse essa noção de responsabilidade. No finalzinho das catequeses, ele fala de um texto que foi lido, de um discurso feito por Abraham Lincoln, né? Numa situação também em que os Estados Unidos estavam em guerra civil. E aí ele fala todo o discurso, que começa: é o dever das nações, bem como dos homens, confessar a sua dependência do poder governante de Deus, confessar os seus pecados e transgressões com humilde tristeza, mas com a esperança certa de que o arrependimento sincero conduzirá à misericórdia e ao perdão e ao reconhecimento da sublime verdade anunciada nas Sagradas Escrituras e provada por toda a história, que só essas nações são as abençoadas. E aí, como eu disse, o presidente dos Estados Unidos, ele foi eleito em 1953 e ele havia feito um discurso. Então, o bispo aproveitou esse momento, estava em guerra civil, novas eleições e tal, e ele começa: Lincoln proclamou claramente que a tremenda desgraça da guerra civil era o castigo que Deus nos mandava por causa dos nossos pecados nacionais. Não seria bom agora fazer ecoar através da América uma voz como a de Lincoln, intimando-nos a cair de joelhos perante Deus e pedir-lhe perdão e misericórdia? Não precisamos de ir para a guerra, destruindo os semelhantes e transformando os sossegados campos de papoulas em caudais de sangue. Há outro caminho da paz, e confiamos que o nosso presidente nos conduza por ele. Isso é um bispo, velho. Meu Deus! No seu discurso inaugural, não se referiu a Deus. Tá vendo? Timando o presidente. Começou com uma invocação das suas bênçãos. Dada essa circunstância da proteção divina, não seria bom escrever ou telegrafar ao nosso presidente, pedindo-lhe que decretasse um dia de oração e penitência? Adivinha o que foi que aconteceu? Adivinha o que foi que aconteceu? A 23 de junho de 1953, o presidente fez publicar esta proclamação pelo presidente dos Estados Unidos da América. Gente, rapaz, pensa, atendendo aqui no próprio início da nossa existência como nação, os que assinaram a Declaração da Independência invocaram a proteção da Divina Providência com fé e humildade, atendendo a que desde então nós, como nação, temos tido o hábito de nos voltarmos para Deus Todo-Poderoso para nos guiar e dar força, especialmente em tempo e perigo nacional, atendendo a que, seguindo as palavras de Abraham Lincoln, escritas em situação semelhante em 1863, é dever das nações, bem como dos homens, declarar-se dependentes do poder governante de Deus, confessar os seus pecados, transgressões com humilde tristeza, mas com a esperança certa de que o verdadeiro arrependimento conduzirá à misericórdia e ao perdão. Atendendo aqui em reconhecimento da nossa necessidade incessante de auxílio divino, o presidente escolhe e promulga um dia próprio todos os anos, sem ser domingo, como Dia Nacional da Oração, na qual as pessoas dos Estados Unidos se devem voltar para Deus em oração e em meditação. Pensa só, o Bispo Futoshim, o Venerável, ele foi uma das pessoas mais influentes dos Estados Unidos. Um bispo. Só isso que eu queria dizer. Um bispo. Muito bem. Finalizando, né? Ele vai falar
que o comunismo alastra por causa do vazio que se criou no mundo ocidental com a perda da fé em Deus. Basta reparar no tipo de alma para que o comunismo apela. Na nossa própria civilização, para encontrar a ideia do tipo de civilização para que ele tende. Corpos saudáveis podem apanhar micróbios e corpos fracos podem não os apanhar. O comunismo é barbárie ativa por fora, mas só pode progredir quando haja barbárie passiva por dentro. O aço precisa de umidade para enferrujar. A civilização precisa de cérebros pantanosos para se comunizar. Fica com essa. Gente, eu só posso dizer que é maravilhoso, tá? É um livro assim de formação, é um bispo mesmo, sabe? Parece que em cada... Cada catequese dele parece que ele tá dando sangue, tipo, não me importo. Tava na guerra, tinha gente invadindo os Estados Unidos, pessoas, entendeu? Como fala? Espiões. Gente, ele podia ter sido morto. Você acha que ele tava com medo? Pois, meu bem, quer ver onde é que ele refugiava-se? Outra coisa também que ele fazia para mostrar o seu refúgio, e ele fazia isso muito bem, como ele disse, almas pantanosas, né? Ele fala muito sobre poesia. Nas primeiras catequeses, ele sempre fazia um poema dele mesmo. Como eu disse, ele fazia alterações de peças de teatro, ele citava muitos autores, ele recorria muito à filosofia. Ele usava de todas as formas para evangelizar. E ele fazia isso como quem fala com criança. Então, ele, nas primeiras catequeses, realmente parece que ele está acordando as almas, entendeu? Depois ele vai indo para as coisas mais profundas. E ele fala, um poeminha que ele fez, vou ler. Senhora de azul vestida, vinde ensinar-me a rezar. Deus foi o vosso menino, dizei-me o que lhe contar. Pousando em vosso regaço, pegai-vos nele também, cantando as mesmas canções que me canta a minha mãe? Prende ele a mão à noite, quando tentai-vos contar belas histórias do mundo que o fazem soluçar? E pensais que ele se importa se eu lhe contar, Senhora, as coisas que me aconteceram e me interessam agora? Se os anjos fazem ruído, batendo as asas mansinho, achais que ele ouve o que eu digo, mesmo que fale baixinho? Dizei-me que vós sabeis, agora neste momento, ele escuta o que lhe conto e o que tenho em pensamento? Senhora de azul vestida, vinde ensinar-me a rezar. Deus foi o vosso menino, só vós sabeis ensinar. O que dizer, não é mesmo? E não é só essa não, tem muitas poesias dele no fim da catequese. E todos os livros dele, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas todos os livros dele têm dedicatória à mãe. Esse está escrito, a nossa mãe no céu, que está ao meu lado em cada emissão e perante quem me ajoelha em amor filial, para que estas palavras levadas em ondas de luz tragam leitores ao verbo e à luz do mundo. Então, meus queridos, eu espero que vocês possam adquirir, que vocês possam ler. Leiam como se fosse um estudo mesmo, porque E acima de tudo, tomem como uma forma de lidar com a situação que hoje nós passamos, entendeu? Uma forma de como moldar respostas, entendeu? Como fazer textos, como entender o que está acontecendo, entendeu? Ele realmente ensina isso. Eu espero que você possa adquirir, que você possa ler e tenha gostado dessa pequena resenha, tá bom? Paz e bem, até a próxima, tchau, tchau. Não esquece de passar lá no Instagram, de passar no Facebook, no grupo do Facebook, tá? Tchau, tchau!